completo para você. São 56 mil metros quadrados entre lazer e áreas verdes e também com condições muito bacanas. Lotes a partir de 300 metros quadrados com parcelas fixas. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados 99801-0949 ou então 4102-0500. Vamos construir um sonho juntos? O que é que você está esperando para morar com qualidade de vida? Residencial Riviera do Lago, pronto para você morar. Muito bem. As deformidades congênitas da parede torácica anterior acometem aproximadamente 1 a cada 300 crianças e são originadas por desordens genéticas ainda não completamente conhecidas, caracterizadas pelo desenvolvimento anormal das cartilagens costais. O pectus excavatum, também chamado tórax sem funil, é a deformidade mais comum da parede torácica, representando em torno de 85% a 90% dos casos. É caracterizado por uma depressão anterior do tórax, simétrica ou não. E nós temos também o pectus carinatum, que é o que a gente vai também falar hoje. Geralmente uma criança com pectus carinatum não tem qualquer problema de saúde, pois o coração e o pulmão continuam funcionando corretamente. No entanto, devido à alteração física, é comum que a criança se sinta desconfortável com o próprio corpo. Dr. Rodolfo Tenório, cirurgião torácico, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, André. Obrigado por mais uma oportunidade aqui no seu programa. Bom dia, telespectador. Bom dia, ouvintes, né? E telespectadores também, né? A gente sempre relaciona com a televisão. Enfim, esse assunto é bem interessante e é mais comum do que parece, né? Muitos jovens, principalmente, acabam sofrendo com essa deformidade, né? Que muitos jovens acabam levando de boa, né, esse problema, mas alguns não tanto, né? Na verdade, antes de a gente falar sobre defeito do tórax, a gente tem que ter uma noção de como é que é o tórax, né? Uhum. Então, o tórax ele é formado não só por costelas. Existem as costelas que circulam, né? Fazem essa conformação do tórax. E esse osso do meio, ele é o externo. Existe um osso aqui bem no meio do peito, na frente, que é o externo, né? E a fixação das costelas nesse osso do meio, que é o externo, ela é feita por cartilagens, que a gente chama de cartilagens costais, né? Foi essa que você falou aí. E as deformidades da parede do tórax, as mais comuns, é o que a gente vai se deter aqui, é justamente essas que você citou, André, que seria o pectus excavatum. Essa nomenclatura ela é latim, né? Uhum. Mas, assim, colocando para o português, existe o pectus excavatum e o carinatum. O que seria o escavato? Seria o peito escavado, né? Ou seja, aquele tórax para dentro, uhum, né? Aquele jovem que tem um peito fundo, né? Bem fundo. Existe vários graus, né? De profundidade. E existe o pectus carinatum, que é o peito é o peito carinado, né? Aqui tem o que chama popularmente de peito de pombo ou peito em quilha, tá? E são defeitos que podem vir do nascimento, mas também normalmente ele se acentua com o crescimento. Então, quando o adolescente ele vai crescendo, ele começa a apresentar mais acentuadamente esse defeito. Na maioria das vezes, essa malformação passa por vários membros da mesma família, existindo 25% de chances de a criança nascer com o peito de pombo, caso exista algum caso na família. Isso está dentro mesmo da realidade, isso aí? Eu não diria exatamente 25%, tá? Mas normalmente sempre existe algum familiar que teve, normalmente é o pai, né? Porque normalmente os homens são mais afetados em 3 a 4 vezes, né? Então normalmente se observa muito em homens. Uhum. Então, o meu pai tinha, né? O meu pai tinha e eu também estou tendo. A mulher, devido às mamas, acaba passando desapercebido muitas vezes, uhum, né? Acaba cobrindo, mas o homem é mais acometido. Doutor, o peito de pombo em pessoas, ele traz algum problema? Porque a gente vê aqui, né, na parede torácica, no tórax, logo entre os peitos, o homem está aqui, né? E eu conheço pessoas que têm. Uhum. E a primeira coisa que a gente pensa, vem cá, será que tá tudo arrumado lá dentro, tá tudo no seu devido lugar? Será que o peito está comprimindo
algum órgão, ele sendo exteriorizado com peito de pombo ou ele para dentro, será que isso traz alguma deformidade? André, essa é uma das principais preocupações dos pais quando levam a criança no consultório, tá? O que é que o pai leva muito? Quando o pai ele é movido a levar a criança, a principal preocupação é essa. Será que está tudo bem com o coração e com o pulmão? O peito está tão para dentro que eu fiquei preocupado, né? Então, os pais levam para isso. Ou então, qualquer queixa respiratória que a criança tenha, o pai acha e associa com esse defeito. Mas, na verdade, em quase 100% dos casos, não tem a normalidade, tá? O pulmão e o coração, eles são normais. O que é o defeito aí? O defeito, ele basicamente é nas cartilagens, essas cartilagens que ligam a costela ao externo, ao osso do meio, elas são defeituosas, elas crescem defeituosas por algum motivo, tá? Elas crescem defeituosas. No caso do peito escavado, né, que é o pectus escavatum, que é o para dentro, existem algumas teorias, né? E uma das mais aceitas é que a criança ela nasce com uma deformidade. Na verdade, ela nasce com um pericárdio maior do que o normal. O pericárdio, para quem não sabe, é uma membrana que recobre o pulmão e mantém o coração no lugarzinho dele, tá? Esse pericárdio ele é um pouquinho frouxo, ele é um pouquinho grande. E o coração tende a ir mais para a esquerda, né? Porque o coração ele está localizado justamente no meio do tórax, no meio, bem atrás desse externo. E a ponta dele sai um pouquinho para a esquerda. Mas quando existe uma frouxidão desse pericárdio, ele tende a ir mais para a esquerda durante o desenvolvimento. E o externo, quando vai evoluindo, ele vai calcificando junto com as costelas, não tem nenhum anteparo atrás. Porque o coração naturalmente, ele é o anteparo do externo. Por isso que ele fica no lugar dele. Quando o coração ele sai da posição, o externo ele tende a entrar. Principalmente por causa da respiração. Quando a gente respira fundo, existe uma pressão negativa, né? uma pressão de sucção para o ar entrar. Então, essa constante pressão negativa sobre o externo, sem o anteparo do coração, favorece essa entrada desse osso e essa deformidade, tá? Então, isso é uma das causas que a gente estudou, né? Que a gente vê como uma das principais teorias. Muito bem. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas na volta eu quero te perguntar, doutor Rodolfo, quais são as opções de tratamento, tanto para o pectus carinatum, quanto para o pectus excavatum, o peito de pombo, ou então aquela que é para dentro, né? E a gente vai perguntar para você, já deixando essa pergunta para depois do intervalo, quais são as opções de tratamento. Quero falar para você do laboratório Nabuco Lopes, onde até o dia 12, o namorado que levar a namorada lá, aí a namorada vai fazer os exames e o namorado vai ganhar o exame de glicemia, de glicose. Importante, muito importante esse exame. Muitas pessoas, às vezes, até têm diabetes e já não sabem, então já estão no limiar, está no limite ali e não sabe. Se o namorado fizer o exame, é a namorada quem ganha o exame de glicemia. Então passa lá, Rua Fernandes Lima, 531, no centro, 3522-5826 é o telefone do laboratório Nabuco Lopes, 3522-5826. E lembrando para você que lá você faz o exame toxicológico para o Detran e também o exame de sexagem fetal, tá bom? E pensou em frango vivo, abatido, temperado ou assado? Avícola Tenório, na Avícola Tenório, que está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília, você liga e pede o melhor frango da cidade, 3522-5527 ou 99975-4000. Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. Avícola Tenório, realização do Fabinho Tenório. Intervalo, a gente volta já já. Programa Saúde em Foco com André Pérez. Desde 76 a gente se entende. Novo Nordeste. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues, Ginecologia e Obstetrícia, atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque, 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550.
Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/AL. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. Quem compara, compra na Joga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem. Tem a maior variedade. Tem. Tem as melhores promoções. Tem. Tem entrega rápida. Tem. Tem tudo na Joga Lima. Tem. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzir, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. Inspire. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal. Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AR. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região, o Riviera do Lago. Um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. 82-998010949 ou 41020500. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ter o diagnóstico de câncer parecia ser o fim. Mas descobri que com um hospital completo e de referência, com profissionais experientes, com estrutura e equipamentos modernos e acreditado internacionalmente, o medo se transforma em esperança e nos dá força para vencer. Santa Casa Câncer Center. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Doutor técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRM. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351 Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 99944 7646. Responsável técnico Dr. Edierque Lira, CRO 2585/AL. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 35
3522-1892 e no WhatsApp 999-420031. Cuidar da saúde das crianças faz o mundo ter adultos muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames para cuidar do trato digestivo como videoendoscopia digestiva, cápsula endoscópica, videocolonoscopia, pH-metria e manometria esofagiana de alta resolução. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco 97 Centro. Responsável técnico Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520 AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. Tá na Novo Nordeste, tem coisa boa no ar. É bom demais. O programa mais saudável pra você. Saúde em Foco com Anafep. Muito bem, lembrando para você que o Residencial Riviera do Lago está pronto para você morar. Concretize o sonho de uma nova vida, um lugar realmente perfeito para quem busca exclusividade e qualidade de vida com segurança e as melhores condições de investimento. Adquira o seu lote com condições exclusivas e parcelas sem surpresas. O Riviera do Lago é a sua melhor opção para morar ou investir. Garantimos a melhor negociação e transparência para você. Lotes a partir de 300 metros quadrados com parcelas fixas. Vendas André Filipes Imóveis Selecionados. 99801-0949 ou 4102-0500. Estou conversando com o cirurgião torácico Dr. Rodolfo Tenório. O assunto é o peito de pombo. A gente falando aqui do pectus carinato e do pectus scavato. Doutor, quais são as indicações dessas duas enfermidades? Então, como eu tinha falado mais um pouquinho antes, né? Normalmente quando os pais chegam com os filhos com esse problema, os pais normalmente eles ficam preocupados se existe alguma outra alteração no pulmão ou no coração. E normalmente não há, né? A criança, quando vem, na verdade, já na puberdade, na adolescência, quando ela pede para o pai para ir no médico para ver, é mais por uma questão de constrangimento social. Uhum. Chega nessa fase, o defeito ele fica mais evidente, né? Então a aparência fica muito, né, na moda, acaba pegando muito, uhum, né? E eles vão lá para ver se existe algum tipo de tratamento. E realmente há tratamento, sim. Nós temos dois tipos de tratamento. Nós temos o tratamento não invasivo, que é o conservador, e o tratamento invasivo. O não invasivo é a cinta torácica. Para o peito de pombo, né, para o pectus carinato, existe uma cinta, né, que na verdade é um aparelho compressor do tórax. Né, antigamente só tinha nos Estados Unidos, era difícil trazer. Hoje tem um fabricante nacional que faz, tá? Aí eu vou dizer os prós e os contras, certo? Então, assim, no peito de pombo existe esse tratamento, não quero operar, eu quero tentar tratar de outra forma. Então, existe essa cinta, ela tem um valor razoável, tá? A paciente tem que comprar, ela é ajustável. Quais são os contras, assim, que a utilização ela se torna um pouco dificultosa? A orientação do fabricante é que se use 23 horas por dia. Ou seja, você só tem 1 hora de descanso. Ou seja, acho que provavelmente só para tomar banho, né? Uhum. Então você tem que dormir com ela. E ela tem as áreas de metal, né?
Ela é de metal, tem as partes acolchoadas, e existem algumas queixas de dor, claro, porque é compressiva, e ela tem que ficar no paciente 23 horas por dia durante mais ou menos um ano. Ou seja, o paciente dorme com ela. Dorme com ela. Se ele quiser esse tipo de tratamento, ele tem que fazer corretamente dessa forma. Nós temos alguns casos que deram certo. Quando a criança ela é bem persistente, ela consegue. Agora, normalmente, ela não adere muito à ideia. E essa cinta ela vai comprimindo para colocar no lugar? Na verdade, ela tem um ponto de compressão bem na região do externo, né? Que é onde está o defeito. Ela vai comprimindo, você ajusta ela de uma forma que a pressão que você emita seja confortável para o paciente, seja tolerável. E aí, a cada mês, você vai acompanhando no ambulatório, né? No consultório, e aí você vai observando a melhora ou não, né? Existem alguns problemas de recidiva. O que é recidiva? É quando você passou um ano tratando, melhorou, ficou normal, mas alguns meses depois, pode começar a voltar de novo o peito de pombo, né? O pectus carinato. Então, é um das causas que nem sempre indicamos, tá? Normalmente, nós gostamos de indicar quando o pectus ele não é tão grave, né? Ele não é tão significativo, ele é mais leve. E o tratamento invasivo, ele se dá através da cirurgia, tá? A cirurgia, ela é feita já há bastante tempo, tá? E ela visa corrigir o defeito, tá? Então, assim, a gente tem que deixar claro que a ideia da cirurgia, ela é estética, tá? Ela é para corrigir o defeito. Tá? Ela não vai melhorar uma outra função, porque já foi visto em estudos que não há diferença na função pulmonar. Tá? A criança, da mesma forma que ela a doença ela não altera a função pulmonar nem cardíaca. Então, a ideia é corrigir o defeito. Então, a cirurgia, atualmente, ela é cada vez menos invasiva, né? Os cortes são menores, são pequenininhos, tá? Nós realizamos a retirada das cartilagens defeituosas, né? E conseguimos deixar o tórax de uma forma mais plana, né? Como normalmente é anatomicamente, né? Existe também a cirurgia por vídeo dessa correção, só que é com a colocação de uma barra, que seria a cirurgia de Nuss, a barra de Nuss, né? Que é uma barra que é colocada, ela é uma barra arqueada, né? Por vídeo se coloca essa barra e se força, isso é para pectus escavato, né? Aquele peito para dentro, só serve para isso. Você coloca uma barra e essa barra empurra para frente esse defeito. Qual o problema disso? Qual é a parte boa é que é por vídeo, o cortezinho é bem pequeno aqui do lado, minimamente invasivo, não precisa de cirurgia grande. Qual o problema da barra e por que eu não utilizo? A gente aqui em Maceió, em Arapiraca, em Maceió, a gente não utiliza. Porque o que acontece? O paciente, quando acorda, ele acorda com muita dor a criança, né? Então tem que fazer sedação. Ela vai ter que fazer. Isso é com anestesia geral. Quando acorda, tem que fazer uma analgesia peridural na coluna, morfina, vários dias de internação. E você só pode tirar essa barra com 3 anos, né? Ou seja, essa barra, durante esse tempo, ela pode deslocar, aí tem que reoperar para colocar no lugar. Existe uma série de coisas que a gente acha que não é viável, tá? E a cirurgia, propriamente dita, a técnica ela foi evoluindo de anos em anos, né? E atualmente nós temos tido um resultado muito bom com a cirurgia, que é retirada dessas cartilagens. O corte ela é cerca de 5 a 6 centímetros, o corte. Antigamente realmente se fazia um corte maior, né? Hoje em dia se faz um corte muito pequenininho, às vezes fica pouquíssimo perceptível para o tamanho do defeito. Essa técnica que você está falando aí, o primeiro tipo, é o técnico conhecido como Ravit. Ravit modificada, na verdade, né? A técnica de Ravit, a gente
a gente utiliza ela em parte, né? Porque foi visto que a técnica de Havid, ela coloca algumas próteses embaixo e isso causava muita infecção. Antigamente, é um corpo estranho, né? Uhum. E acabou que nós desenvolvemos uma técnica modificada que a gente utiliza os próprios tecidos do próprio corpo, né? Para fazer, porque a gente solta as cartilagens, o externo ele fica, né, solto e a gente consegue fixá-lo de uma forma que a recidiva do defeito ela não ocorra, né? Então a recuperação ela é muito boa, o paciente fica internado entre 2 a 3 dias só, a dor é muito menor, muitas vezes menor do que essa barra, tá? E a gente tem tido nós temos tido resultados muito bons, né? Mas assim, eu deixo bem claro para o paciente, a gente só opera se realmente o defeito está causando um constrangimento, ele realmente dá desconforto para o paciente. Já chegou vários pacientes para mim, né, querendo saber se existe tratamento. Não existe tratamento, tem a cirurgia, tem vários tipos. Mas eu perguntava ao paciente, mas o que é que você acha do seu problema? Você tem vergonha de tirar a camisa? Não tenho, doutor. Tranquilo, os meninos não ficam tirando onda, não ficam. Então não tem necessidade de você submeter uma cirurgia se você sair não lhe incomoda. Quantas pessoas a gente encontra aí com esse problema e não estão nem aí? Agora, existe alguns defeitos mais acentuados, né, e mais constrangedores, que realmente a cirurgia ela cai muito bem. Acho que ela tem um resultado muito bom, muito bom. Muito bem, vou para o nosso último intervalo. Na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? E também sobre a questão da cirurgia, quanto tempo dura, a sedação, né? Depois, pós-cirúrgico, como é a vida desse paciente pós-cirúrgico, essa cirurgia. Intervalo, a gente volta já já. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco 91,5 no Nordeste FM. A saúde da mulher deve estar em primeiro lugar em todas as idades, assim como na gestação. Por isso, procure quem dedica a vida a cuidar desses momentos, garantindo uma gestação tranquila e saudável. Dr. Israel Rodrigues, Ginecologia e Obstetrícia, atende na Sedum, Rua Pedro Nunes Albuquerque, 22, Centro, Arapiraca, em frente ao Posto 30. Telefones 98876-1618, 99671-1550. Dr. Israel Rodrigues, CRM 6825/AL. Você sabia que metade das empresas no Brasil fecham antes de completar 2 anos? A Airan Contábil é especialista em empresas com incentivos fiscais, atacadista e produzir, livro caixa para profissionais liberais, consultoria e gestão nas áreas contábil, tributária, pessoal, previdenciária, abertura, alteração e encerramento de empresas, além de alvarás, licenças e certidões. Airan Contábil, consultoria contábil, CRC 4552/AL, fone WhatsApp 3522-5378. Cuidar das crianças faz muito mais saudáveis. O Dr. Sandro Lins, pediatra, especialista pela Sociedade Brasileira de Pediatria, professor da UFAL e residência médica pelo Hospital Barão de Lucena, informa que atende de segunda a sexta-feira, com hora marcada na Clínica Santa Mônica, na Rua Nossa Senhora de Fátima, 315, Alto do Cruzeiro. Telefone 3521-6611 ou pelo WhatsApp 99668-1617. Dr. Sandro Lins Machado, CRM 3516/AL e RQE 120. Pedro sentiu um incômodo no peito e procurou um hospital especializado em coração. Logo após, teve que ir até uma clínica, pois precisou de uma série de exames. Chegando lá, descobriu que precisava de um especialista em oncologia e quando saiu, teve que procurar uma emergência 24 horas, pois passou mal de tanto andar. Já o João precisou dos mesmos atendimentos e encontrou tudo na Santa Casa de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Responsável técnico Arthur Gomes Neto, CRM 2533. Expire. Respire. Para muitas pessoas parece algo normal,
Para outras, nem tanto. Dr. Rodolfo Tenório é cirurgião torácico e especialista em doenças do pulmão, hiperidrose, a doença do suor excessivo e realiza exame de broncoscopia. Atende no Centro Médico do Hospital Chama. Ligue e agende uma consulta. 3521-4781. Dr. Rodolfo Tenório, CRM 5794/AR. Quem compra na Droga Lima. Tem preço baixo de verdade. Tem a maior variedade. Tem as melhores promoções. Tem entrega rápida. Tem tudo na Droga Lima. Tem. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Tem aplicativo para lembrar de beber água, para contar os batimentos cardíacos, para monitorar o sono e até para acompanhar a gestação do bebê. Ainda bem que o seu corpo pode se manter sempre atualizado. Mude seus hábitos. Baixe agora a versão mais saudável de você e viva a melhor conexão com o seu bem-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Concretize o seu sonho no melhor residencial de Arapiraca e região, o Riviera do Lago. Um lugar pensado para o seu bem-estar, com extensas áreas arborizadas e de lazer. Aproveite condições especiais e adquira o seu lote com parcelas fixas e sem surpresas. Ou adquira a casa pronta direto com a construtora. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados. 82 998010949 ou 41020500. Os olhos são as janelas da alma. Por isso, devemos cuidar bem da saúde ocular para poder ver o mundo de forma plena. O médico oftalmologista é o único profissional capaz de fazer um diagnóstico preciso e indicar o tratamento correto das doenças da visão. Dr. Valberto Santana. Consultas, exames e cirurgias, oftalmologia em geral com especialização em catarata e cirurgia plástica ocular. Rua Esperidião Rodrigues 205, Centro, Arapiraca. Telefone 3522-3555. Responsável técnico Dr. Valberto Santana. CRM 4045/L. A Supercred, a loja do dinheiro, tem a melhor solução em crédito para você. Empréstimos com desconto em folha de pagamento para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Débito em conta sem burocracia. Empréstimos para negativados. Procure hoje mesmo a Supercred na Praça Marques da Silva 81, Centro de Arapiraca. Ou agende uma visita ligando para 3522-1892 e no WhatsApp 999-420031. O CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, realiza exames de diagnóstico para cuidar do seu coração, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa. Ligue 3482-7427 ou 3482-7428 e agende o seu procedimento. CDA, Centro Diagnóstico Arapiraca, Rua São Francisco, 97, Centro. Responsável técnico, Dr. Adriano Carvalho, CRM 3520-AL. O sorriso é a maior expressão de felicidade. Por isso, reconstruir sorrisos é a missão da Dental Clean. Nossos tratamentos são realizados em alto padrão. Comprometimento e honestidade são valores que não abrimos mão. Dental Clean, ortodontia e implantes. Rua Fernandes Lima, 351, Centro. Telefone 3530-0316. WhatsApp 999447646. Responsável técnico Dr. Edierque Lira. CRO 2585/AL. A Fórmula está completando 30 anos de inovação, investimento constante em pesquisa e excelência em produtos, levando saúde, beleza e bem-estar a todos. Hoje, a Fórmula é a maior rede de farmácias de manipulação do Brasil. Mas o que ela deseja mesmo é continuar sendo reconhecida como uma farmácia especialista na Cláudia, no Marcelo, na Patrícia. A Fórmula, especialista em você há 30 anos. GB Multimarcas, exclusividade Gino Belotti e Bravo, veste André Pepe. 91, 76, que a gente se entende. Saúde em foco.
Muito bem, investe bem mesmo. GB Multimarcas, exclusividade Gino Benotti Bravo, Praça Bom Conselho 41, no centro da cidade, ao lado da Igreja Velha. Telefone WhatsApp 99652-2678, tá bom? Então, vai lá, aproveita porque tem muita promoção Dia dos Namorados. Com certeza você vai dar um presente inesquecível para o seu namorado. Moda masculina com qualidade e preço justo. Estou conversando com o Dr. Rodolfo Tenório, cirurgião torácico, e a gente está falando aqui sobre o pectus carinatum e também o pectus excavatum, que é as cirurgias aí, a doença do peito de pombo, tanto para fora, o peito de pombo para fora e aquele que é para dentro. Doutor, a cirurgia, a gente já falou um pouquinho como é, essa coisa aí da placa de metal, que você não gosta muito de fazê-lo. E eu queria perguntar o seguinte: quanto tempo em média demora essa cirurgia? Você falou que o pós-cirúrgico fica lá 3 dias em observação no hospital, mas quanto tempo leva a cirurgia? Lógico, anestesia geral, sedação total, enfim. E depois o paciente, vida que segue, vida normal, pode jogar bola, literalmente, pode matar a bola no peito? Uma ótima pergunta, André. A cirurgia tradicional que nós fazemos, ela demora em média 2h30, 3 horas, né? É uma cirurgia com anestesia geral, né? É uma cirurgia que a gente não entra na cavidade torácica, tá? A gente não tem acesso à cavidade torácica porque é uma cirurgia superficial, né? Ela se restringe às cartilagens, né? Então a gente sai por baixo aqui da musculatura, né? Do peitoral, a gente consegue ter acesso às cartilagens, vai seccionar essas cartilagens, fazer um molde a gente consegue colocar o externo numa posição que ela fique neutra e aí ter um resultado adequado, né? E o paciente logo após a cirurgia, né? Normalmente, dependendo da idade, nós deixamos 1 dia na UTI. Por quê? Mais pelo controle de dor, tá? Normalmente, esses pacientes têm um catetezinho que infunde analgésico e que normalmente eles acordam bem, sem dor nenhuma, tá? Mas a gente deixa eles 1 dia na UTI, mais 2 dias no quarto e aí tem alta. O que é que a gente pede? Quais são as orientações que a gente deixa claro para esses rapazes? Porque como normalmente são jovens, adolescentes, gostam muito de jogar bola, gostam muito de fazer coisa. Não é que ele não pode jogar bola, mas assim, evitar esportes de contato. De contato, ou seja... Sim, jiu-jitsu. Exatamente, jiu-jitsu, até o próprio basquete, que tem muita apoio, cotovelada. O futebol, se for só tocando, uma coisinha mais leve, não tem problema não. Por quê? Porque, quer queira ou quer não, nós tiramos as cartilagens. Vai haver uma nova formação de nova, porque a gente deixa o pericôndrio, né, que é a matriz formadora de cartilagem. Então, eles acabam que esse pericôndrio ele forma uma nova cartilagem, né, agora reta, normal, né, e aí depois de mais ou menos 3 meses ele está livre para fazer o que ele quiser, né, com o tórax bonitinho. Pois é, aí a minha pergunta é o seguinte: depois disso, vida normal, vida que segue, existe alguma contraindicação, a não ser essas daí, por exemplo, tipo praticar esportes radicais? Você já falou, esse de contato, jiu-jitsu, boxe, essas coisas assim, não é indicado. Isso. Mas fora essas, existe mais alguma coisa que você se lembre que, por exemplo, não, André, o paciente não deve fazer isso? Por exemplo, ele não deve ser um corredor de carro, de kart, alguma coisa que possa ter um impacto e que esse impacto possa ser absorvido pela gastrite torácica. Nos primeiros 3 meses é melhor que não se exponha a certas atividades, tá? Né, como automobilismo, apesar que como são jovens é difícil, né, a gente pegar alguém. Normalmente nós operamos crianças entre 8, 14 anos, 16 anos, né? Então normalmente não tem muito problema. Quanto à contraindicação à cirurgia, não há contraindicação. Na verdade, quem vai dizer se ele vai querer ser operado é o próprio paciente, né? Ele que vai ter aí a possibilidade de querer ou não ser operado, dependendo do seu grau de insatisfação
com o defeito que ele tem no tórax. Com certeza. Agora, outra coisa, doutor Rodolfo, uma pergunta importante. A partir de que idade é que pode se operar? Por exemplo, você falou que geralmente se percebe que a criança, a partir de 12 anos, mais ou menos, quando está ficando aí chegando na adolescência, que se percebe com maior frequência isso. A partir dessa idade ela já pode ser operada? Ou quando é a idade ideal para ser operada? Você prefere, por exemplo, operar e dizer assim para uma criança, dizer assim, olha, para os pais, a gente pode operar agora, mas a gente pode esperar um pouco, lá para dizer 18, 17 anos. Qual é a melhor idade? Normalmente nós operamos na adolescência ali, nos 12 anos, exatamente essa idade, entre 10 e 12 anos. Por quê? Primeiro porque as cartilagens elas estão mais moles, né? Elas não estão tão calcificadas como no adulto. A partir de 18 anos já fica uma cirurgia um pouquinho mais difícil, não que não dê para se operar, a gente já operou também. Mas o ideal é também não operar tão cedo, né? Às vezes, o que é que acontece? Acontece que a criança, quando ela é muito nova, existe o defeito ali, mas pode ser que quando ela cresça, né, o tórax se desenvolva, pode ser que aquele defeito ele não fique tão acentuado. Então, muitas vezes, sim, a gente orienta os pais, não, daqui a um ano a gente reavalia. Vamos reavaliar porque ainda é muito cedo. Então, abaixo de 8 anos, a gente sempre está reavaliando essas crianças, tá? Às vezes, não, coloque na anotação para ver como é que, se ele desenvolve musculatura. Isso também tem a ver muito com a musculatura. Se a criança, se o adolescente ele tem uma musculatura mais desenvolvida, um peitoral maior, acaba que cobre um pouco. Eu tenho, quando era muito magro, eu tinha um peitinho de pombo. Era até acentuado, mas entrei na musculação, acabou cobrindo, não tive mais problema, entendeu? Então, assim, quando é muito leve, às vezes não tem necessidade, né? E quando não incomoda, como você bem falou, quando não incomoda, né, quando isso não traz... Porque hoje em dia tem aquela galerinha do bullying, mas a galerinha do bullying até, às vezes, tem algum tipo de... algumas pessoas têm algum tipo de problema, e a própria galera trata de até proteger, de não mexer, não mexe não, de repente ele não vai gostar, ela não vai gostar, né? Por exemplo, quando eu era menor, que pequeno eu ainda sou. eu tenho umas orelhas de abano, né? E chegou um tempo que isso me incomodava muito. Eu fiquei pensando o seguinte, quando eu tiver dinheiro, eu vou tirar essas orelhas de abano. E fui crescendo, os cabelos brancos estão aparecendo. Tô me achando mais bonito do que há 30 anos atrás. Entendeu? É a graça. Que bom, né? É a graça e a misericórdia de Deus que faz isso comigo. E a orelha de abano continua aqui. E quem quiser me chamar, pode chamar. Né? Como também quem quiser chamar de bochecha de bulldog, pode chamar também. De Kiko, como eu tenho 2 sobrinhos lá em Maceió, que não sabem meu nome não, viu, Gustavo? Eles sabem sim, mas eles me chamam de tio Kiko, graças a uma cunhada que eu tenho. Me chamam de tio Kiko. Imagina por que o Kiko, né? Mas eu não tenho vontade de fazer bichectomia. Não tenho vontade de corrigir as orelhas de abano. Eu vivo muito bem com isso. Com a bochecha de bulldog, com a bochecha de Kiko, como queiram. Né, doutor? Então, assim, mas cada caso é um caso. Isso sou eu. Tem pessoas que, por muito menos, querem corrigir as orelhas de abano, querem corrigir as bochechas através da bichectomia e também querem corrigir o peito de pombo. Então, fica à vontade, você que com essa 4 sem número. O telefone de lá é 3521-4781. Aí você vai pedir para falar com o centro médico do Hospital Chama, falar com o Dr. Rodolfo Tenório, cirurgião torácico. Ele vai avaliar seu filho, sua filha, né? Fazer toda a anamnese. E se for o caso de indicar para cirurgia, vai fazer a cirurgia, vai ficar bem, vai corrigir, como vocês ouviram aqui. Dr. Rodolfo, muito obrigado por mais a concessão dessa entrevista. Que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana. Ótimo final de semana para você, para sua família e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, André. Deus abençoe também a sua família e obrigado mais por essa oportunidade. Bacana. Lembrando para você o seguinte, olha só, você tem aqui um residencial todo para você, o residencial Riviera do Lago, pronto para morar. Concretize o sonho de uma nova vida, um lugar realmente perfeito para quem busca exclusividade e qualidade de vida, com segurança e as melhores condições de investimento. Vamos construir juntos? Adquira o seu lote com condições exclusivas e parcelas sem surpresas. O Riviera do Lago é a melhor opção para morar ou investir. Lotes a partir de 300 metros quadrados com parcelas fixas, sem surpresas. Vendas André Felipe Imóveis Selecionados.
contato 99801-0949 ou então 4102-0500. Lembrando para você que lá no laboratório Nabuco Lopes você vai fazer o exame toxicológico, o exame também é o exame de sexagem fetal, Rua Fernandes Lima 531, ao lado do Ministério do Trabalho, telefone 3522-5826. Lembrando que a promoção dos namorados continua até o dia 12. A namorada que fizer os exames, o namorado vai fazer a glicemia. O namorado que fizer os exames, a namorada vai fazer a glicemia inteiramente grátis. Então passa lá e confere como é que está sua glicemia. Um exame muito importante para você medir aí como é que está a glicose no seu sangue, né? Então passa lá e faz esses exames, tá bom? Lembrando que você pensou em galeto temperado, vivo ou assado, é lá na Avícola Tenório. Isso, a Avícola Tenório está nos bairros Capiatã, Planalto e no bairro Brasília. Ligue agora e peça o melhor frango da cidade pelo 3522-5527 ou 99975-4000. A Avícola Tenório não vende frango, e sim qualidade de vida. A Avícola Tenório é a organização do meu querido amigo Fabinho Tenório. Quero agradecer a vocês a audiência dessa semana, que Deus abençoe a cada um que está ouvindo o Saúde em Foco. Gustavo Vasconcelos, obrigado por estar comigo mais essa semana na técnica. Lucas, obrigado pelas imagens. Deus abençoe a todos. Amanhã a gente está aqui no Alto Papo, a partir das 11 da manhã até o meio-dia. A gente vai entrevistar a Raquel, da R Isenções. Você sabia que pode ter até 30% de desconto no veículo para quem é portador de deficiência? Pois é, pessoas com deficiência têm até 30% de desconto e não sabem disso. São mais de 30 doenças que dão direito. Então, a partir de 11 horas da manhã, vai estar conversando com a Raquel, falando sobre isso. Que Deus abençoe a cada um, continue ligado aqui. Show de bola, primeiro tempo está chegando aí com Nelson Filho, Oswaldo Barbosa, Jane Barbosa e Jane Kleber. A todos, um excelente final de semana e até amanhã e até segunda-feira, né? Se Deus permitir. Tchau, gente. Sua manhã muito mais saudável. Programa Saúde em Foco na Novo Nordeste com André Pepe. Novo Nordeste. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. A Novo Nordeste pega em todo lugar. 60 mil watts é mais potência no ar. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, é a Novo Nordeste, chegando em todo lugar. A Novo Nordeste é coisa nossa. A Novo Nordeste tem mais potência. Novo Nordeste. ZYS 315, 91.5 MHz. Novo Nordeste FM, 60 mil watts de potência. Arapiraca, Alagoas. Siga tranquilamente, entre a inquietude e a pressa, lembrando-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, viva em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade mansa e claramente, e ouça dos outros, mesmo a dos insensatos e ignorantes. Eles também têm sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas.